Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre crônica. Objetivos, então, ler e interpretar uma crônica, reconhecendo seus elementos constitutivos, debater sobre conceitos apresentados no texto. Crônica, como você sabe, vem da palavra latina, da palavra grega, que significa tempo, né? Crônica e cronos. O relato de acontecimentos em sua ordem temporal. Então, uma sequência, né, de relatos, geralmente motivados no cotidiano, né, no dia a dia, e com isso você vai tendo esse registro cronológico dos eventos. A crônica é muito difundida, você já deve ter lido várias em jornais, revistas, sites, livros mesmos. E no século XIX, onde será que surgiu primeiro a crônica? Em Paris, no jornal The Bats, em 1799. Então, a primeira publicação, né, foi em jornal. Crônica metalinguística, o que é a metalinguagem, né? Daí vem a derivação metalinguística. Metalinguagem, você já sabe, é a linguagem explicando a própria linguagem. Como, por exemplo, quando você pesquisa uma palavra no dicionário. Amar, verbo intransitivo, é a linguagem explicando a própria linguagem. E o que é uma crônica metalinguística? É a que gira ao redor das ideias que certas palavras geram, quando não se sabem o significado. Você fica especulando, mas o que será que significa? Qual é o significado real? A crônica tem também uma outra característica bastante importante. Olha que bacana a animação que a professora colocou aqui. Então, justamente para simbolizar o quê? O inusitado. Aqui, ó, você olha para o desenho e o que é o inusitado, né, nessa aqui? É uma animação, ela começa a dar a ideia da cronologia do tempo. Então, o inusitado de uma crônica é sempre enxergar algo diferente, algo que vai ser surpresa, digamos assim. Então, no cotidiano, ou tornar o rotineiro curioso. Então, o curioso fato, o significado de uma palavra que eu não sei, como é que é? Chegamos à crônica. Qual é o título da crônica? Dá uma olhada na tela. Defenestração. O que você imagina, o que você supõe de uma crônica com esse título? Defenestração. Vamos parar para pensar um pouquinho. Defenestração deriva do quê? De defenestrar. Mas o que significa defenestrar? Te convido a explorar isso comigo aqui, ó, na crônica. Vamos à leitura, então? Certas palavras têm o significado errado. Falácia, por exemplo, deveria ser o nome de alguma coisa vagamente vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas variedades. A falácia amazônica, a falácia, a misteriosa falácia negra. Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se complicaria. Os hermeneutas estão chegando. E agora é que ninguém vai entender mais nada. Traquinagem deveria ser uma peça mecânica. Vamos ter que trocar a traquinagem e o vetor está gasto. Imagine você ouvindo isso. Mas nenhuma palavra me fascina tanto quanto defenestração. A princípio, foi o fascínio da ignorância. Eu não sabia o seu significado, nunca lembrava de procurar no dicionário e imaginava coisas. Defenestrar deveria ser um ato exótico praticado por muitas pessoas. Tinha até um certo tom lúbrico. Galanteadores de calçada deveriam sussurrar no ouvido das mulheres. Defenestras? A resposta seria um tapa na cara, mas algumas defenestravam. Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, assim, defenestradores profissionais. Ou, quem sabe, seria uma daquelas misteriosas palavras que encerram os documentos formais? Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião, que não me deixa mentir. Defenestração vem do francês. Defenestration. Substantivo feminino, ato de atirar alguém ou algo pela janela. Ato de atirar alguém ou algo pela janela?
Acabou minha ignorância, mas não a minha fascinação. Um ato como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que eu saiba, nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta ou escada abaixo. Por que então defenestração? Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso? Na lua de mel, numa suíte matrimonial no 17º andar. Querida, há uma coisa que preciso lhe dizer. Fala, amor. Sou um defenestrador. E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama. Estou pronta para experimentar tudo com você. Atividade 1. Ao criar um texto tão incrível, com uma palavra tão pouco usual, né? Através do seu peculiar humor, de uma forma singular e inteligente, o autor propõe uma reflexão sobre quais questões? O que você acha? O que ele pediu para estar refletindo? Na B, eu te pergunto, qual é a sua opinião sobre o tema? Discutam, então, em 2 grupos. Um grupo pode criar argumentos a favor do tema proposto e outros contra. Anotem os argumentos de cada grupo, né? E observem os turnos de fala. Faz aí, eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei, gabaritar contigo a questão. Bora lá? Então veja. Sobre a necessidade de ler mais, ampliar nosso vocabulário, aprimorar nossa linguagem verbal. Então, o autor propõe essa reflexão, que é o que eu te perguntei na A. Na B, tua opinião sobre o tema, dividindo-se em 2 grupos. O que é importante?
anotar os argumentos, né? Cada grupo terá alguns minutos para apresentar oralmente ao menos 3 posicionamentos. Então, quando a gente pede aqui, ó, argumentos a favor do tema proposto e outros contra, você tem que anotar argumentos positivos, argumentos críticos, né, sobre o tema. Necessidade de ler mais, ampliar o vocabulário. Então, foco no tema. Atividade 2. Qual o evento que impulsionou o cronista a escrever essa crônica? O que você acha que movimentou a cabeça dele para escrever isso? Na B, qual é a ideia sobre o assunto que o cronista defende em sua crônica? O que você acha? Faz aí, estou te aguardando aqui. Voltei, gabaritar contigo. Olha só, qual o evento que impulsionou o cronista a escrever essa crônica? O que você acha que foi a motivação dele? Então, o centro das discussões do escritor é o vocábulo, a palavra defenestração. Na letra B, qual é a ideia sobre o assunto que o cronista defende em sua crônica? O que você acha? Então, ele imagina inúmeras aplicações do termo, né? Dentre elas, ele se decepciona daí ao descobrir que um termo que ele achava que podia ser tantas coisas, inclusive uma dedetização, ou um termo jurídico, né, uma palavra misteriosa, o que ele descobre? Ele descobre que é simplesmente atirar pela janela. Atividade 3, bora lá? Olha a passagem que eu selecionei para a gente analisar, está aqui em amarelo. Os hermeneutas ocupariam a cidade e paralisariam todas as atividades produtivas com seus enigmas e frases ambíguas.
Ao se retirarem, deixariam a população prostrada pela confusão. Perceba, existem palavras destacadas. Você consegue lembrar a que classe gramatical pertence essas palavras? Ocupariam, paralisariam e deixariam? Sempre que tiver uma palavra destacada, verifique se você pode pôr no singular ou no infinitivo. Se puder pôr no infinitivo e no singular, você já vai ver que se trata de um verbo. Verbo é a única palavra da língua portuguesa que eu posso conjugar em tempo e modo, além de poder colocar como no infinitivo, que é o próprio nome do verbo, e também nas formas nominais, gerúndio e particípio. Importante resgatar aqui que quando eu falo de singular e plural, eu falo das pessoas do discurso. Eu, tu, ele, plural, nós, vós, eles. Então, plural de eu, nós. Então, primeira pessoa. Segunda pessoa, tu, plural, vós. Terceira pessoa, ele, ela ou você, em alguns modos. Plural, eles, elas ou vocês. Então, visto isso, eu pego ocupariam. Ocupariam. Eu ocuparei, eu ocupo, ocupar. Posso flexionar, ou seja, conjugar no futuro, no passado, eu garanto que é verbo. Então, eu testo a palavra. Se puder colocar no futuro, no pretérito e no infinitivo, eu tenho a certeza que ela é um verbo. Quer testar? Eu pego a palavra atividades. Eu posso falar atividades no futuro? Não. Posso falar no passado? Não. Só se eu criar um neologismo. Então, eu sei que ocupariam é o verbo ocupar, paralisariam é o verbo paralisar e deixariam é o verbo deixar. Visto isso, eu já sei que estes verbos estão em que tempo? No futuro do pretérito. E a proposta é que você reescreva a mesma passagem, alterando os verbos para o pretérito mais que perfeito, preservando as relações de concordância e articulação verbal entre eles. Veja, eu estou no futuro do pretérito. Lembrando, pessoal, que eu tenho dois futuros. O futuro do presente, ocuparei. O futuro do pretérito, ocuparia. Então, eu vou pegar esse verbo, pôr no infinitivo, ocupar. Eu quero o pretérito mais que perfeito. Lembrando que eu tenho três tipos de pretérito. Pretérito perfeito, ocupei. Pretérito imperfeito, ocupava. E o pretérito mais que perfeito, ocupara. Então, agora que você já sabe que a primeira pessoa é ocupara, e é o pretérito mais que perfeito, como a gente diz, é o pretérito dos pretéritos, você vai fazer o quê? A concordância e reescrever esse trecho que está aqui em amarelo. Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei. A proposta é que você reescrevesse a passagem que está aqui destacada em amarelo, passando os verbos para o pretérito mais que perfeito. Vamos fazer um lembrete aqui antes. Exemplo, paralisar. Paralisei seria o pretérito perfeito, uma ação que começou no passado e acabou no passado. Paralisava seria o pretérito imperfeito, uma ação que começou no passado e se estende até hoje. E o paralisara é uma ação que acontece antes de outra. Então, eu digo que é o pretérito dos pretéritos, é o pretérito mais que perfeito. Gabaritando ficou assim. Os hermeneutas ocuparam a cidade e paralisaram todas as atividades produtivas com seus enigmas e frases ambíguas. Ao se retirar, deixaram a população prostrada pela confusão. Perceba que ficou ocuparam, paralisaram, deixaram. Olhe bem a grafia dessas palavras aqui, com M. Sempre que é passado, uso M, tá? Só vou usar a o to se for futuro. Então, é importante isso na hora de revisar o texto. Atente para o detalhe. Crônica jornalística, né? Um gênero híbrido, jornalismo e imaginação. Além de narrativo, caracteriza-se pela maneira ordenada e detalhada de certos fatos e acontecimentos do cotidiano. E ela é mais leve, com uma pitada de humor, ironia, tristeza, enfim, um sentimento leve, que leve ao leitor refletir sobre algum acontecimento. No nosso caso aqui, a palavra defenestração. Existem vários tipos de crônica, né? Aqui é uma ampulheta, lembrando o tempo, né, na nossa iconografia, por isso. Crônica jornalística, histórica, humorística, poética, lírica, filosófica. E circulem onde que você pode encontrar uma crônica para ler. Livros, jornais, revistas, podem ser impressos ou digitais. Para saber mais, a ocasião faz o escritor da Olimpíada de Língua Portuguesa, www.escrevendofuturo.org, né? Você pode acessar na coletânea lá. E dicas de sites, claro, você está se preparando para o Enem vestibular, olha sites para você ler mais crônicas. Até porque os autores modernistas têm muitas crônicas bem interessantes sobre o dia a dia. Crônicas brasileiras, o site de crônicas de Mário Prata. Atente aqui, ó, Mário Prata é muito requisitado no Enem, no vestibular, se ligue aí. Em grupo, a minha sugestão é que você acesse o www.goconqr.com ou GoConquer, né? Para fazer o quê? Um mapa mental com as informações que você teve sobre crônica, né? Então, você teve ao longo desta aula várias informações e sugiro que você faça. Ele poderá ficar semelhante a esse aqui, né? Esse aqui é só uma imagem para você ter uma ideia de como fica. E à medida que você for adicionando dados, ele vai crescendo, né? As ramificações aqui. Acessa lá, você vai curtir fazer isso. O que aprendemos? Lemos e interpretamos crônica de Luiz Fernando Veríssimo, chamada Defenestração. As particularidades do gênero crônica jornalística, sua função, sua publicação. Neste vídeo, falamos sobre crônica. Espero que você tenha gostado e até breve.